Boa noite, estamos iniciando a nossa quarta e última aula da disciplina 3. Maria, você fica com esse sorriso? Eu fico com vontade de rir. Nós vamos, a terceira e a última, não, a disciplina é 3, vai ficar legal a gravação, a disciplina é 3 e a quarta aula, isso. Continuamos esperando as atividades de vocês e o plano para a disciplina que iniciou, a disciplina 4, que iniciou na segunda-feira, e que vocês precisam já estar colocando o plano, porque dia 15 vocês vão ter que entrar em sala de aula, começar a entrar, né? Então, a gente já, os orientadores de vocês e as orientadoras já devem ter entrado em contato. Comigo ainda não. Oi. Comigo ainda não, prof. Mas vão entrar, vão entrar. Eu ainda estou com problemas, prof, na questão problema. A professora Thalissa disse para mim expor aqui para vocês, se posso ter mais alguma ajuda. Tá. Então, Marta, assim, como a sua questão é relacionada aos alimentos, e hoje nós vamos ter algumas questões, problemas, eu acho que pode, de novo, dar uma guardadinha para ver isso. A Inara levantou a mão. Fala, Inara. A aplicação em sala de aula começa dia 15? É. É que eu estava achando que o prazo final era dia 15, tinha que começar antes. Então não sei. Eu não sei, Nara, eu não sei. Eu estou mais parecida contigo do que com a Ana na questão do prazo. Eu estava dando uma olhada na plataforma, o prazo final para a entrega do relatório é dia 15. Então já é para aplicar. Exatamente, eu acho que tu está certa, Inara. Pelo que eu vi, as gurias também estavam preocupadas, era isso, que agora vocês estão entregando o plano para nós e já precisam estar aplicando isso. Tá. Boa noite, Eduardo, boa noite, Luísa. Então, vamos iniciar. Boa noite. Então, Marta... Boa noite. Eu penso, assim, o coração do curso é a invenção da questão-problema, não é? E é um processo que vocês estão na segunda disciplina, depois vocês vão fazer a aplicação, depois vocês vão ter outra disciplina e outra aplicação, não é? Mas nós estamos aqui nos esforçando exatamente para sugerir e mostrar qual é a compreensão nossa, da Ana Laura e minha, sobre questão-problema, da Alex, dos tutores, não é, aqui do nosso curso, mas nós encontramos no material que vocês têm, estivemos estudando isso nessa semana, esse material que vocês têm da ASAIS, tem lá, se não tão explícito, né, mas tem exemplos de questões-problema. Né? Então, para a nossa discussão de hoje, nós pensamos nisso, né? De nós ficarmos conversando e, ao mesmo tempo, mostrando para vocês possibilidades de questões-problema dentro dessas AIs, dentro dos eixos, né? Vocês têm aí o eixo universo, eixo ambiente, eixo vida, eixo tecnologia. Né? Dentro desse eixo, vocês vão poder ou fazer aquela AI, ou inventar uma AI completamente nova, como vocês entenderem melhor. Né? Mas a Ana Laura preparou um conjunto de slides que vão mostrando no material aonde nós, olhando para as disciplinas, especialmente para a disciplina 2, não é, que é quando vocês tiveram que fazer os experimentos, aonde foi que, de certa forma, nós encontramos questões-problema, exemplos de questões-problema. Vou compartilhar. Eu vou sair, mas se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só falar. Tu está ouvindo, né, Ana? Ouvindo eu estou, só não vejo porque eu fico aqui. Tá, mas tu vê a mão, caso eles peçam, tu vê aí. Não vejo a mão. Eu vejo, tá bem. Então, vocês não esqueçam de pedir para a fala pela mão, para eu avisar a Ana, tá bem?
Está aparecendo? Tá. Então, a gente organizou da seguinte forma, olha, como é que vocês vão chegar a esse material que nós encontramos? Na verdade, foi a professora Maria, e aí eu estou me adonando também. Vocês vão clicar nessa primeira página em materiais de estudo, tá? Depois que clicar nesse, tem lá os eixos temáticos, que você já conhece. Clicou em eixos temáticos, vai ter o eixo ambiente. Isso é só para esse material, tá? Que nós vamos mostrar agora, daqui a pouco, que tem muitas questões. O mesmo certamente tem em eixo tecnologia, eixo universo e eixo vida, né? E quando vocês escolheram uma aí, né, lá dizia, se você escolheu esta aí, vá para o recurso tal. Foi isso que a Ana Laura e eu fizemos, fazendo a disciplina 2, né? Imaginando que estivéssemos fazendo a 2, encontramos esse material que agora a Ana vai mostrar, então, exemplos de questões problema que estão nesse eixo, no eixo ambiente. Aí, clicando no eixo ambiente, a gente vai para os subtemas. Nos subtemas, nós encontramos no animal cultural. Imaginando que nós fôssemos para uma AI do animal cultural, não é? Isso. Fomos para o animal cultural, aí fomos ver os recursos. Ai, espera aí que eu vou ter que voltar aí só para abrir a porta aí para alguém. Eu vou ter que parar um pouquinho para a Estela. A gente está te vendo aqui, Ana. Tá, mas eu vou voltar para lá agora que eu... Tá, tá bem, entendi. Aí, o recurso que nós vamos mostrar agora é um manual do IDEC com o governo federal, que é chamado Lixo, é um PDF, tá? Como é que é esse manual? É consumo sustentável, né? Vejam que é do IDEC, do Ministério da Educação e do Ministério do Meio Ambiente, né? Manual de Educação para o consumo sustentável. Então, ele tem todas essas que está aqui no sumário, né? Cidadania. Alguém de vocês já conhecia esse material? Porque nós não estivemos na disciplina 2, não é? Na disciplina 2. Mas essa era a orientação para que vocês fossem fazer esse percurso. Alguém de vocês conhece esse material? Silêncio, ninguém. Então, considerem-se casados para o bem e a eternidade, não é? Tem alguém que tem alguma coisa contra esse casamento? Então, tá. Então, ninguém viu, né? Então, gente, vocês veem aí o sumário, né, que ele tem vários temas, não é? De cidadania e consumo sustentável, de alimentos. Não sei se a Ana selecionou de alimentos, mas, Marta, exatamente, aí tem um conjunto de questões, problemas, que podem ser te sugerir uma questão, como pode ser ela mesma uma questão, se isso fica adequado com aonde tu vai aplicar, com a tua escola, com os teus alunos, etc, etc. Transportes, energia, lixo, não é? publicidade. Então, é um material bastante denso. Foi de publicidade que eu não pus a questão problema. Mas vocês podem verificar lá, tá? Especialmente os que ainda não têm questão problema. Né? Porque já está na eu olhei todas as questões, né? Tem questões muito boas. Não vou dizer nome, mas tem gente presente aqui me olhando e que tem questão excelente, né? E tem a Marta que diz que está com problema na questão problema. Ótimo. Sem problema não se vive, não é? Então, vamos lá, vamos ver o que tu selecionou, Ana. Então, em todas esses itens do sumário, né? Por exemplo, água, fala um monte de conceitos do que significa, e principalmente como é do IDEC, né? Que é o Instituto de Defesa do Consumidor,
eles fazem essas questões problemas. Para que serve a água? De onde vem a água utilizada na escola? Vejam que a questão, ela passa a ser uma questão problema, porque eles vão pesquisar lá na comunidade deles, né? De onde vem a água que a sua família utiliza? Onde a água é armazenada em sua casa? E assim vai, né? O que acontece na sua rua quando chove, isso é muito interessante, né? Nessa época que estamos, que está tendo muito enchente. Vou para a próxima. Quer falar alguma coisa, Maria? Eu estava lembrando de fazer. Eu sou muito persistente nas coisas que eu penso. Eu acho que eu mudo, mas não, eu sou muito persistente. E eu me lembrei lá, sabe, lá de 1900 Bolinha. Que nós fazíamos exatamente uma atividade sobre a água e era para os alunos contarem o trajeto da água na sua casa, não é? E, sem dúvida, eles sabiam por onde entrava, mas por onde saía e para onde ia, não é? Que é toda a questão do saneamento básico, né? Isso era muito mais difícil para eles terem essa compreensão. Eram alunos lá de sexto ano na época. Mas ele tem isso aqui, ó, o que acontece na sua comunidade com as águas servidas, do tanque, do banho, das pias, da cozinha e do banheiro, e o esgoto da privada, são coletadas? Por isso que eu digo que eu sou muito persistente, porque, sem dúvida, é mais tempo do que o IDEC que eu fiz isso, é muito mais antigo isso que eu... Com certeza, com certeza. Mas eu queria chamar a atenção, e a Ana já chamou a atenção, e vocês fiquem à vontade para conversar conosco, que é aquela ideia, assim, ó, a gente, professor, não sabe a resposta. Não é? Quando a gente pergunta alguma coisa que a gente pode ter ideia, não é, da onde é armazenada a água. Ah, é na caixa d'água, não é? Mas, de toda forma, a gente não tem essa informação. Essa informação tem que vir do próprio estudante. Essa, eu acho que é o início de uma questão problema, né? Que é a informação não vamos ser nós que vamos dar, não é? E sim, a informação vai ser desse contexto, vamos dizer. A resposta tem que ser mediada pelo professor, sim, mas é desse contexto. E ele vai buscar na sua casa, vai perguntar para quem está lá, vai perguntar na escola, na comunidade, não é? Mas é exatamente essa ideia que aparece nessas questões, especialmente da água, né? Acho que há 2 dias atrás era o Dia Mundial da Água. Vamos para a próxima atividade. Alimentos, ó, Marta, né? Que tipo de alimentos consumimos? Você consome alimentos transgênicos? Como se produzem hoje nossos alimentos? Temos algum controle sobre esse processo? Que informações tem sobre as relações de trabalho e as tecnologias utilizadas na produção, conservação e distribuição? Qual a história da produção agrícola na nossa região? Na sua região, né? Que eles falam nossa porque é a região do professor. Quais e como são produzidos? Quais os efeitos ambientais ao longo da história? Qual o papel do consumidor na promoção da agricultura sustentável na nossa região? Né? A merenda escolar tem alimento de agricultura familiar? Tinha um tempo que tinha, não sei se ainda tem. Acho que voltou a ter agora. Acho que voltou agora. Eu não estou falando? Tá, sim. Ah, tá. Eu falei, o que eu disse que eu acho que agora voltou a questão da merenda escolar ter produção de agricultura familiar. Então. Eu li hoje, não é? Eu li todas as questões problema de vocês, e uma delas eu achei muito legal, não só uma, eu já disse aqui que são várias, mas essa quanto açúcar tem na merendeira, não é? Que é exatamente, trabalha com crianças menores, discutir a merenda que a criança leva, não é? E a questão do açúcar, né? Então,
E aí tem lá o procedimento de fazer a coleta do material que está sendo levado, né, se é industrializado ou não, né? Então, essa ideia, assim, de ter alguma coisa que venha o dado ou a informação ou a hipótese do trabalho venha do próprio aluno, não é? Tem uma outra questão que eu acho bem interessante, mas que é numa outra perspectiva de ensino por investigação, que é muito mais conceitual, que foi trabalhada por um professor que nós trabalhamos muito, Ana, Valmir, Charles e eu, nas teses de doutorado, que ele fazia com crianças de ciências também, embora ele fosse um linguista, ele faleceu faz 2 anos, e que era qual o modo mais rápido de esvaziar uma garrafa PET cheia d'água. Então, é uma atividade investigativa via a expressão do aluno, né? E ele contava lá que, por mais que as outras crianças, eram com crianças pequenas, por mais que as outras crianças inclinassem a garrafa, tinha uma delas que mantinha a garrafa na horizontal, né? Então, demorava muito mais a dela para esvaziar do que a dos outros, né? E conversavam, fazia de novo e ela mantinha a garrafa na horizontal. Então, essa ideia, não é? Mas eu repito, esse tipo de atividade investigativa, ele está muito mais próxima do próprio conceito que queria ser trabalhado, não é? Nesse caso que esse professor, não é, Gordon Wells, relata. E o Gordon Wells, ele faz uma aposta muito grande na linguagem, no que a criança vai falar e o que ela vai escutar também, né? É bom tu dizer isso, porque isso, quando vocês estiverem aplicando, vocês prestem muita atenção, especialmente como é que os alunos se expressam para falar sobre a questão problema, né? Porque aí tem exatamente os sentidos que eles estão dando às diferentes questões que vocês colocaram. Marta, teria alguma... Agora sim, coloca a tua dúvida. Tá bom, prof, obrigada. Eu troquei a minha questão problema, né, porque ela não estava conseguindo encaixar uma atividade, né? Então, eu vou continuar utilizando o lixo, que é gerado dentro da cozinha, né, pelo menos os orgânicos, e eu vou construir com os alunos, é uma turma de 5ª série, é um minhocário, mas eu não vou dizer para eles que é um minhocário. Foi o que eu falei na última aula, né? Eu vou apresentar para eles uma caixa cheia de furos, né? E uma foto do planeta com aquelas setas da reciclagem, né? Da sustentabilidade que a gente chama, né? E aí eu vou colocar umas palavras ali. Aí as palavras que eu vou colocar vai ser labirinto, galerias, planeta. E aí eu vou pedir para os alunos que eles tentem relacionar essas palavras com o que eu quero dar para eles. E essa é a minha questão problema. E a professora Thalissa diz que ainda está meio confuso, né? Então, por isso que ela pediu para mim assistir essa aula e pedir um pouquinho mais de orientação. Tá certo. Então, tu quer trabalhar com os resíduos... orgânicos. Os resíduos orgânicos. Isso. E são alunos de que idade? Da 5ª série, eles têm entre 10 e 13 anos. É uma turma do turno... 5ª série ou 5º ano? 5º ano do ensino fundamental. Ah, tá, 5º ano, tá. 5º ano do ensino fundamental, então é uma turma de mais ou menos uns 20 alunos. E eu fiquei sabendo que a professora de biologia da escola, do turno da tarde, vai construir uma horta na escola. E eu disse para ela que eu gostaria muito de contribuir com ela, construindo um minhocário junto com essa turma do 5º ano. E ela disse que seria muito bom.
Certo, mas no período que tu vai fazer aí, tu não vai ter resultado da tua... Vai ter na tua... Ó, aqui eu estou expressando exatamente o que eu penso sobre o que é o miocárdio. Tá vendo o que eu digo? Ó, eu posso estar totalmente errada, Marta, tá? Tá. Mas é isso que é importante que vocês tenham como pensamento na hora que estiverem fazendo, que é a expressão do aluno. Eu estou te perguntando uma coisa que eu não sei, que é, em 2 semanas, tu vai ter alteração nesse teu procedimento? Vai, porque eu já fiz uma em casa, eu já fiz uma na escola, e vou mostrar para eles que em 3 semanas, né? Em Tá. 3 semanas já tem uma decomposição, Tu né? tirou foto disso? Ainda vou tirar, eu ainda não consigo, porque Então, eu ainda vou... exatamente, é uma pena, porque hoje eu ia trazer, não é? Eu ia trazer aqui a foto do meu mosquitérico, não é? Se der tempo, eu vou mostrar para vocês aqui. Porque tem que ter esse registro, Marta, então. Se tu fez em casa e depois tu vai levar já mais adiantado para eles, tu tem que ter esse registro. Tá, Tem isso. Eu ainda vou... Eu vou aproveitar esse feriado agora de Páscoa, que a gente tem esse feriado na escola, né? E aí eu vou fazer todo esse registro, porque eu continuo colocando restos orgânicos, né, no meu minhocário daqui de casa e o da escola também, né? E aí, é uma questão assim, ó, que eu quero deixar para as crianças, que o minhocário, ele não pode ficar exposto ao sol. Eu coloquei um questionamento no meu planejamento também, que eu posso questionar eles, né? Vocês sabiam que as minhocas podem sair do minhocário? Vocês saberiam me dizer por quê? Porque tem um porquê, né? Das minhocas não ficarem no minhocário, né? Olha, eu não sei, aqui com a chuva, meu pátio ficou eu tenho um avarandado, ficou cheio de minhoca, e todas secaram, absolutamente, né? A falta de nutrientes na terra faz as minhocas saírem do minhocário. Por isso que a gente tem que estar sempre colocando restos orgânicos para elas, né? Exato, então eu acho que tu tem uma grande questão, mas tu acha que os alunos não saberiam te responder uma questão sem que tu tivesse que colocar a palavra ou para eles associarem? Como, por exemplo, o que acontece com os restos orgânicos na sua casa? Ou para onde vão os restos orgânicos não é, da sua residência? Porque pode ser que algum deles, inclusive, não é, tenha minhocário em casa. O que eu penso, Marta, é o seguinte: a sua questão problema, ela está focada na experimentação, né? No fazer o minhocário. A Maria acabou dizendo assim: olha, eu fiz o mosquitérico e que não caçou nenhuma mosca, né? Não é mosca, é mosquito. Mosquito. Hoje eu não olhei, hoje eu não fui lá olhar para ele. Então, só que o mosquitérico, ele era um recurso para o que nós, né, para o que nós estávamos discutindo, que eram os vampiros do Rio Grande do Sul, a dengue. Então, você quer discutir só a experimentação ou você quer discutir os restos alimentares? Isso é o que a gente pode fazer, além de jogar no lixo comum. Então, a importância da gente também, o minhocário ele é muito importante, né, para quem vai vai plantar alguma coisa, um tempero, tu tá decompondo, em vez de colocar no lixo comum, né, evitando que vá para o lixo comum, e que tem esse recurso, né, para a gente fazer. É isso que eu quero mostrar para eles, né. Então a sua questão problema, ela não está nisso. Sua questão problema, você está colocando imagens, não tem uma pergunta, não tem uma questão, não tem
eu fico falando tanto não tem, me desculpa. Não, prof, bem capaz. Não mostra, né? Não está mostrando o seu objetivo. Então, a gente pode continuar pensando, porque tem mais aqui sobre o lixo também. Tá. E aí a gente vamos delineando e vendo dos outros como é que está, para poder ver outras questões problema, né? Então, dos alimentos, a gente já viu. Alguém levantou a mão, Maria? Romélia. Romélia, pode falar. Boa noite, desculpa o atraso, que geralmente vem um link para o WhatsApp, e aí eu estava olhando, perguntei, e acabei entrando na área restrita e acabei me atrasando. Eu também tenho várias dúvidas na questão problema e tenho alguns pontos que eu quero conversar e pedir orientação para as professoras. Então, a hora que der, que puder ser a minha vez, eu tenho várias dúvidas também. Qual que é a sua temática? A minha temática é o eixo vida, sexualidade humana. E aí, o meu tema, como eu cheguei atrasada, eu fiz no final de semana, porque eu não estava com acesso, né? Tá. Então, tá, não, é que alguém colocou uma pergunta ali, eu fui ler. E aí, minha pergunta que eu fiz foi: por que ainda nos dias de hoje ainda é um tabu falar sobre a sexualidade humana? Eu trabalho do 6º ao 9º ano com a disciplina de ciências. E o que eu observei? A minha dificuldade maior, quando nós começamos lá com o curso, parecia que eu, professora Romélia, estou falando de mim, né? Parecia que eu trabalhava com AI, mas não. Eu acabei observando que aí é uma coisa, e a minha metodologia que eu estou usando, eu crio uma pergunta para levar o aluno a pensar a determinado assunto, para ele ter uma resposta, mesmo que eu não sei o que ele vai dizer, mas induzir ele a chegar a um raciocínio. E aí, qual a dificuldade foi de fazer uma pergunta, uma questão-problema, para que os alunos pensassem. E por que eu antes eu tinha escolhido um outro tema, que eu ia fazer sobre as pegadas ecológicas, e aí eu resolvi mudar, porque eu troquei de escola, eu saí de uma realidade, fui para uma outra realidade, e logo no no segundo encontro que nós tivemos, os alunos, quando a gente estava trabalhando alguns temas, eles perguntaram: professora, quando nós vamos falar sobre isso? E começaram a meio que rir e ficar constrangidos. Então, eu observei que eles têm curiosidades do tema, né? Exato. Romélia, tem um material, eu não sei se tu chegaste a dar exemplos aqui, Ana, mas tem um material exatamente na AI, que é sobre sexualidade, dentro do recurso que eles indicam a AI, que é sobre o ET, que vai trabalhar, tem um conjunto de dinâmicas que eu penso que vão te orientar bastante sobre isso, tá? Olhei bastante, gostei bastante daquele material, é bem rico. Exato. Eu acho que isso pode te ajudar bastante a pensar, porque essa questão que tu colocou é uma questão que tu percebe, não é? Que há muito constrangimento, inclusive neles. Exatamente. Então, eu penso que as dinâmicas que estão colocadas nesse material da AI vão te dar sugestão. Tá? Então, vamos continuar, a gente depois vamos vendo mais essas questões, problemas. Hoje é essa a intenção, né? Hoje a nossa intenção é discutir questão-problema. Da biodiversidade, é interessante, eles pedem para pegar produtos que são confeccionados com recursos, né, florestais, papel, a madeira, o móvel, né? E fazem perguntas. Quais os produtos são encontrados, qual o recurso florestal utilizado, é possível identificar a origem da madeira, e assim vai, saber se são de florestas nativas ou plantadas. Aí temos o outro, transporte, né? E aí essa do transporte também. A que lugares se deslocam você e sua família durante a semana? Que meios de transporte
utilizam. Vejam que são perguntas que nós não sabemos responder, são eles que vão buscar essas respostas. E Inclusive eu falei para vocês que da pegada ecológica, não é? Tem lá um questionário, e a última questão é sobre andar de avião. Se alguém vai fazer essa aí, hoje eu estive pensando, exatamente a problematização em sala de aula, não é? Porque esse documento é canadense, esse questionário é baseado num original canadense, embora esteja, inclusive, aqui dizendo que seja Brasil e coisa assim, mas porque esse não é a nossa realidade. Né? Então, se são alunos do 9º ano, por exemplo, eles já têm exatamente condições de perceber as diferenças sociais, econômicas que temos ao redor do mundo, não é? Então, fica aí o alerta para quem for, porque acho que das questões que eu vi, 2 delas estavam na pegada ecológica. Não é? Olha essas de energia, que interessante. Fala assim, olha, de onde vem a energia elétrica? Como é que chega a energia elétrica na sua casa? Por que ela vem pelo fio? Aqui tem outras, né? Mas como a utilizamos no nosso cotidiano, quais as precauções quanto a acidentes? Tem uma outra, que é de outro livro, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que fala a questão dos acidentes, né? Vocês viram, acho que foi a semana passada, que um garoto morreu colocando a mão num poste, né? Não lembro o nome da cidade, vocês devem lembrar. Colocou a mão, eletrocutado, ele morreu porque pôs a mão num poste que tinha caído o fio por causa da tempestade que tivemos, do temporal, né? Então, são essas questões que podem estar provocando nossos alunos a ter curiosidades. Eu vou colocar o outro livro. O outro livro é o que a gente leu, 2 páginas, sobre questão problema. Esse livro, ele é de um projeto chamado Mãos na Massa, ele é mais para experimentação, mas é só para dar os exemplos de questão problema. Então, aqui tem uma, né? Que é como calcular a distância entre a escola e sua casa. Eles primeiro fazem as plantas do bairro, eles vão medir, vão ver quanto que é a distância da casa, qual que é o tamanho, o que é uma planta, o que é uma escala. Então, tudo isso são conceitos que eles vão trabalhar, mas esse é para experimentação, né? Mas pode ser ampliado. Inclusive, agora, falar sobre isso, me lembrei de uma questão, problema, que foi colocada lá na atividade 2, na disciplina 2, mas que não apareceu aqui na nossa disciplina, né? Que era como crescem as nossas unhas. E as perguntas eram, obviamente, a gente não ia saber responder se crescia, se todos os dedos elas crescem iguais, na mesma medida, se algum dedo cresce menos, não é? Ali a professora fez várias questões que eu pensei, olha, ia ser uma aula bastante divertida, não é? É claro que medir em tão pouco tempo, como é o tempo que nós estamos propondo para vocês, é difícil de ficar esse tempo sem cortar unha, não é? Sem dúvida. É verdade. Aí, aqui tem uma outra, olha. Podemos obter sombras do mesmo tamanho para objetos com tamanhos diferentes, né? Usando uma fonte de luz, uma lanterna, e ver a formação das sombras, pode ver a formação das sombras no pátio da escola. Inclusive, essa ideia do trabalho com a sombra é o primeiro vídeo motivador que vocês têm lá no início do curso. Um professor vai mostrando isso ao longo, ele faz um projeto muito grande, não é? Porque passa pelas estações e como é que a sombra muda ao longo do ano, não é? Mas vocês veem aqui que o primeiro livro tem uma proposição, né, muito mais ligada a problemas ambientais, sustentabilidade, não é, do que esse daqui, que é um livro mais antigo, não é? Esse projeto é do meados da década de 90, em que ele está muito mais focado com
especialmente o conceito, não é? Ele vai estar trabalhando exatamente posição do Sol, relativo com o tamanho da sombra, não é? Então, são proposições de ensino por investigação diferentes. Mas acabou. Pronto, E vou que voltar. vocês vão, com certeza, estar discutindo muitas delas em uma disciplina posterior, não é? Mas vamos abrir para todos agora para a gente discutir mais. Vamos levantar a mão e vamos conversar. Isso, levanta a mão, porque aí... Marta. Esse primeiro material que a senhora apresentou nos slides, aonde eu encontro ele ali no Moodle? Eu coloquei lá, você vai entrar, tá bem indicadinho, você entra lá, recursos, tá? Está em recursos? Eu estava agora aqui Materiais de estudo. Acho que o primeiro é materiais de estudo, não tem? Aí tu entra Materiais de estudo, perdão. Aí tu entra nos eixos. Isso, aí eu entrei nos eixos. Tá? E aí esse eixo que a Ana mostrou é eixo ambiente. Ambiente. Tá. E aí tem lá vários subtemas. Isso, eu vou no animal cultural. Animal tá? cultural. E no animal cultural, dentro, se tu entrou nessa aí, vai dizer lá qual é o recurso que eles estão indicando. E dentro desse recurso estão essas unidades, essas perguntas. Tem o texto do lixo, de onde vem para onde vai, né? Tem um vídeo. É um PDF escrito lixo. Texto lixo deve ser esse aqui. Ah, lá embaixo, então. É o sétimo. É o sétimo. Tá bom, prof. Tá? Então, se vocês têm, no eixo de vocês, se vocês têm alguma dificuldade, voltem na disciplina 2, vejam qual é a orientação da AI, não é? É o caso da Romélia, que chegou mais tarde no curso, né, Romélia? Então, tu vem a galope, mas nós estamos adiantados, não é? Então, tu volta na disciplina 2, tu entra exatamente e tu vai encontrar esse material, não é? Em que discute a sexualidade. Eu acho que é o vida, não é? O eixo deve ser vida, e aí tu tem o nome do material, é ET, alguma coisa assim. É esse mesmo, Visita do ET. E aí tu tem um conjunto de dinâmicas para trabalhar com os alunos, para eles expressarem o que eles gostariam de conversar, diminuindo o constrangimento, não é? Agora, tu mesmo, como pesquisadora, tu tem que estar prestando atenção exatamente nessas expressões desse constrangimento, que essa é a tua pergunta, porque até hoje é constrangedor falar sobre, não é? Então, como é que eles se manifestam e o jeito disso, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com ensino de ciências, era exatamente botar pergunta dentro de uma caixa, sem que identificasse, né? As dinâmicas desse material do ET são muito... Eu olhei hoje e achei muito legais. Romélia, quando eu comecei a ser professora, faz um tempinho atrás, assim, uns 40 anos, eu vou ter que contar uma história, acho que a Maria já sabe, que eu já devo ter contado, mas vamos lá. Então, a história é assim, eu comecei, aí era aquele tempo que era ar, água e solo, seres vivos, e eu fui ser professora da 6ª série na época, hoje seria o 7º ano. E aí, eu tinha um aluno, o Denis, que eu nunca esqueço o nome, e o Denis, tudo ele achava engraçado do que eu falava. Se eu colocasse a polinização das plantas, aí ele relacionava sempre ao ato sexual. Um dia eu fiz um desenho, eu adorava desenhar na lousa, muito, usava giz colorido, comprava, pegava um pouco na universidade, não devia, mas eu pegava lá uns coloridos bonitos que os professores tinham, deixavam lá, eu pegava. E fiz uma raiz, pronto. Ele relacionou ao pênis dele. E eu, muito jovem, inexperiente, falei, Tênis, vem para cá, tirei ele da sala de aula.
Aí pus ele no corredor, falei, me mostra seu pênis, porque deve ser maravilhoso, tudo se relaciona ao seu pênis. E naquele tempo, a diretora da escola, a Maria Amélia, ela já era bem, assim, bem, como que eu vou dizer, expoente. Então, ela falava para a gente fazer um diário de campo, que hoje seria portfólio e tal. E eu escrevi isso, porque eu era moça e não ia esconder. Claro que ele não me mostrou, e aí ela ficou muito preocupada. Ela disse, Ana, e se ele mostrasse, o que você ia fazer? Eu, não sei, né? Eu só fiquei irritada. E aí ela me fez fazer um curso, porque eu morava em São Paulo, a Estrada Francisco Morato dava nessa escola que ia, e é onde é a Fundação Carlos Chagas, famosa, que faz concurso e tal, e tinha um curso chamado Sexo e Juventude, ela fez eu fazer. E aí eu fiz esse curso, e aí eu aprendi algumas coisas. Às vezes eles estão rindo, não é porque eles estão chateados ou preocupados ou porque não sabem, é porque ninguém nunca falou isso com eles. Então, não é para cortar a risada, é para continuar falando, porque vai chegar um momento que vai ser normal. Né? Teve um tempo que eu fui professora supervisora no PIBID, quando eu era professora da educação básica. E aí eu fiz uma proposta da Agenda 21 de levar as meninas no banheiro dos meninos e os meninos no banheiro das meninas. E aí, as meninas entravam no banheiro dos meninos assim, não vou olhar, não tem menino aqui, né? Não tem, é só para vocês olharem o ambiente como fica depois do recreio, o que acontece. Mas isso é porque ninguém conversou ainda. Então, eles querem conversar sobre, mas precisam ter a confiança, que você tenha também essa confiança, mas não mande eles mostrarem o pênis, que isso está errado, tá? Fiz errado. Eu vou compartilhar aqui esse material, Romélia, tá? Exatamente nesse, acho que vocês estão vendo aí. Né? Do CEMAP. Aumenta um pouco mais, Maria, por favor. E, professora, muito bom só ter contado essa história. Isso faz... É bom a gente ouvir as histórias, a gente sempre aprende um pouco. E nesse, ó, esse é uma delas, depois vai dizendo pontos para discussão, por que esses assuntos são importantes para os jovens, não é? Qual o tema que é mais fácil, e são vários que têm, várias dinâmicas, não é? Ó, expressando a sexualidade, tá? Tu vai encontrar nesse material, tá bom? O material é muito bom, Rosélia. Você pode... Romélia, falei Rosélia, desculpa. Romélia, você pode procurar ali qual é o que você pode usar, como você vai usar. Esse Manifestações da Sexualidade é muito bom, que eles vão escrever, vão falar. Muito interessante. Obrigada, professoras. Que mais? Quem mais? Quem mais quer falar sobre? Temos 14 minutos. Eu sei que alguns de vocês tiveram dificuldade com a formatação do plano, né? Isso é importante. Mas vocês podem fazer os itens de um plano que certamente na graduação de vocês trabalharam, e vocês viram aí que não são diferentes, não é? Agora, eu, pessoalmente, como professora, eu gosto de plano que fale bastante, que diga qual é a escola, como é que é a escola, como é que são os alunos, como vai ser, não é? E em muitos planos eu não encontrei essa informação, não é? Então, tudo que eu disse da outra vez, eu continuo dizendo que esse material, de toda forma, já é o TCC de vocês, não é? Porque lá no TCC de vocês vão ter que mostrar o plano que fizeram. Então, já é melhor fazer e se dedicar a escrever mais, né? Que isso já vai ajudando vocês a fazer isso que sempre dá um certo
diria, angústia, não é? Da gente chegar e pensar, vou ter que fazer o TCC lá no final. Não, esse curso começa no TCC, né? Então, cada disciplina, vocês vão guardando absolutamente tudo para depois ser reunido no TCC. E no plano, um pouco é isso, né? Vocês falarem mais de como é que vocês imaginam que vai ser essas 2 semanas de aula que vocês vão ter para esse desenvolvimento das atividades, não é? Sim, Porque, professora. obviamente, vocês não vão chegar, não é, do nada e vai ter que ter uma preparação, como é o caso do Edu, que vai mostrar o filme, né? Tem todo o engajamento da atividade, né? No próprio desenvolvimento das aulas. Eu queria colocar o seguinte, às vezes o que desformata é aquelas caixinhas, aquele colorido, põe os títulos, se vocês querem colocar No Word. títulos, é porque aquilo lá veio para a gente lá do Maranhão. Da Universidade Estadual do Maranhão. Do Maranhão. E eu tive muita dificuldade, então eu pedi ajuda para os universitários, que foi a Alex, que tentou arrumar, mas mesmo assim a gente olhava e falava, Alex, está desconfigurado. Aí ela tentava configurar, desconfigurava de novo. Aí a Maria me dizia, está desconfigurado. Então, só usa o título, não precisa usar aquele. Só o título, coloca, faz mais ou menos assim, tá? Sim, professora. Uma dúvida ali, ó, questões trazidas pelos estudantes no momento da apresentação da questão problema. Essas são questões que eu vou ter que anexar depois, porque eu posso pensar do que eles podem fazer, mas só vou ter que fazer depois que eu aplicar, né? Exato. Mas aí você pode fazer a questão problema e aí perguntar para eles, por isso que são 6 aulas. Então, na sua primeira aula, você apresenta a questão problema, na segunda aula, eles colocam as perguntas deles, e aí você coloca isso no plano. Tá? Mesmo que demore um pouco mais, que vocês vão começar a aplicar a partir dessa semana, né? Obrigada, Alex, que colocou ali Vê que eu sou muito amiga e gosto muito da Alex, né? Porque ela sempre me ajuda. Vocês vão ver que vocês precisam, então, já estar com isso. Então, vou lá, faço a primeira aula, ponho a questão problema. Quais foram as perguntas que os alunos... Isso vai estar no relatório, né? Vocês têm que apresentar um relatório. Então, do plano, né, a gente imagina a pergunta, né? Está aí para pensar. É claro que a gente, como professor, já tem ideia de perguntas que podem vir, né? Relacionadas a algum aspecto da própria questão problema, mas não se tem certeza disso. Ela vai se configurar na medida em que isso for levado para a sala de aula. Prof, no meu planejamento, eu encontrei até um poema sobre a minhoca. Ótimo. Né, e encontrei até um textinho da Embrapa mesmo, né, a respeito da importância da minhoca, isso aí eu quero dar, depois que a gente começar a construir, né, o minhocário, né, daí até para as crianças, né, identificarem ali a importância, porque ela é um bicho muito importante para o planeta, né? Ela é considerada o arado natural, né? Exato. Até eu vou tentar achar a foto, tá, para mostrar para vocês. Até o mosquito, né? Hoje o Igor não está aqui, mas eu vou contar para vocês que nós discutimos o nosso planejamento, Ana e eu, não é? Discutimos o planejamento dos vampiros, não é? E apresentamos para vocês, acho que não sei se foi a Rosa, que estava naquela aula, que levou a questão para os morcegos, né? E, entretanto, a ideia nossa era o mosquito da dengue, não é? Mas em determinada atividade, e o mosquitérico é para matar o mosquito, né? Então, o Igor, como biólogo, dizia, mas o mosquito é muito importante. Alimentar e tal, não é? Então, vou ver se eu acho
Se eu acho aqui as fotos do mosquitérico para mostrar para vocês. Tá, e a Adriana levantou a mão, Adriana. Adriana? Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. A minha dúvida é assim, eu tô com o meu material tá um pouco atrasado, porque eu tive uns probleminha pessoal. Só que assim, pelo que eu tô entendendo, eu tenho que fazer um planejamento para 2 semanas de aula, seriam 6 aulas Sim, durante essas 2 semanas. Eu escolhi o tema, eu quero escolher o tema TEI alimentar. Só que eu entendi que, pelo que eu li ali, eu entendi que era para fazer uma atividade relacionada à TEI alimentar, né? Mas eu achei que era com aquele mesmo experimento que eu vi do barbante, só que não. Então, eu faço um planejamento diferenciado daquele experimento que estava proposto. Isso? pode ser que sim ou pode ser que não. O que tem na sua sala de aula? O que você está É que, vendo? na verdade, eu não trabalho como professora, então eu não tenho ainda essa experiência, né, com Ah, alunos além dos meus estágios. Mas aqui onde eu moro, tem uma escola bem no meio do bairro, que é a que eu pretendo, que é de 1º a 5º ano. Até falei com a Denise, dela disse que consegue para mim uma autorização para mim poder apresentar na escola, né, uma carta de apresentação, e para mim levar até ali para ver se eu consigo ter essa experiência com as crianças. Pensei numa turma de 5º ano do ensino fundamental. tá? E aí, eu tenho que ter essa questão, problema relacionada ao tema, que seria TEI alimentar? Sim, Tá, porque fazer o plano. eu fiz uma confusão, assim, tá meio confuso para mim, assim, não sei se é porque eu tô meio atrasada com o material, com o conteúdo, mas tá meio que, assim, essas questão problema, assim, tá meio que me dando nó na cabeça. Tá. Elas são para dar nó mesmo. Eu estou compartilhando aqui com vocês o mosquitérico, Ah, tá. certo? Ele Ah, está tá, aí. eu ia compartilhar agora, mas tá. Não compartilhei? Compartilhou. Então, vocês veem o mosquitérico aqui construído, uma garrafa PET cortada, não é? Lixada na parede externa, isso vai ser vedado com um tule, não é? Não é um tule, tem um nome que eles deram para isso, né? Nessa referência que eu encontrei, isso foi feito no Rio de Janeiro, e isso vai ser, vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, isso foi feito e aqui está, não, eu estou, queria chamar a atenção de vocês, mas vai aparecer outra foto antes, ó, isso foi 17 de março, e a marca do movimento de água, porque o mosquito fêmea coloca o ovo muito perto da água, não é? Então, quando chove, o ovo cai e como ele está sendo alimentado, lá embaixo tem ração de gato ou alpiste. Mas isso, ó, eu quero chamar a atenção para vocês, no caso da Marta, que se vai fazer a ideia do minhocário, tire fotos, ó. Essa daqui é a segunda foto. A primeira eu mostrei para vocês, que é eu construindo lá, não é? A outra vai aparecer agora, eu acho. Vamos ver. Essa daqui eu queria mostrar. Aqui tem a outra data. Deixa eu ver se é essa. Não, é essa daqui. Eu tenho uma que eu tirei dia 10. É a última, 4, será? Essa é a primeira, tá? Quando eu fiz. Vamos ver essa. Só aparece essa, que gozado, não A consigo. última aqui, Maria, a última. A última é a de hoje, ó, tá? Eu tirei foto hoje, mas eu queria trazer
o próprio aparelho para vocês, não é? Que vocês veem aí que ele está vedado, ele tem uma marca de onde evaporou água, não é? E vocês já veem que tem uma mudança na coloração da água, não é? Mas até o momento que eu olhei, eu não vi absolutamente nenhum ser vivo aí dentro, né? Em nenhum dos estágios que são esperados. Isso poderia ser. Por que será, não é? Vocês que são professores de ciências, por que será que o meu mosquitérico não deu certo, né? Mas eu só consigo ver esse, mas eu tenho uma foto anterior que não está indo aqui, né? Não estou conseguindo mostrar para vocês. Mas eu ressalto a importância de vocês, só aparecem essas três, uma pena, a importância de vocês terem esse registro, né? Se vocês vão fazer uma atividade experimental, como essa minha, que começou lá no início, no primeiro domingo antes da nossa aula, eu fiz o mosquitérico e fui tirando fotos, né? Isso é importante para vocês terem esse registro, não é? De todos os procedimentos, como é o caso do minhocário da Marta, mas também do material, né? Que vocês forem aplicar em aula, de vocês terem guardado esse material, de vocês terem um diário para anotar lá qual foi a resposta do aluno, não é? Sempre ressaltando que já ressaltamos na aula passada, que é a questão das fotos, vocês evitarem fotos que identifiquem os alunos, tá? Porque, nesse caso, vocês vão ter que pedir autorização para os pais, isso leva tempo, alguns pais não gostam, não é? Então, evitem qualquer questão que tenha a identificação do estudante e do aluno, tá? Estamos chegando no nosso tempo, parar a apresentação. Alguma pergunta a mais? Eu só tenho uma dúvida. Hoje eu conversei, né, com a minha orientadora e ela me sugeriu uma questão problema e eu fiz novamente e encaminhei. Mas eu não recebi um retorno para saber se está ok. A gente viu que não deu tempo, né? Tu colocaste essa nova questão no final da tarde de hoje, não foi? Às 17 horas. Então, teu tutor responsável não teve ainda tempo de analisar essa questão. Inclusive, era uma pergunta que nós queríamos fazer para vocês. Vocês sabem encontrar os feedbacks? Porque, às vezes, nos parece, e foi uma análise dos tutores, não é, que os feedbacks estão sendo enviados, né, mas não tem tido resposta a esses feedbacks. Então, será que vocês sabem aonde ver o feedback? E aí, eu, em nome de Ana Laura e eu, obviamente, mas em nome de todos os professores, pedimos para vocês estarem muito em contato com o tutor, não é? E vou contar um caso. Talvez quem é da química, não é? O caso da Inara, conheça o professor Ático Chassot, não é? Que é uma celebridade no ensino de química no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. E teve uma época em que ele respondia perguntas sobre química, não é? Em algum site. E ele disse que ele nunca recebeu nenhuma resposta, não é? E ele se dedicava muito a isso, né? E ele disse, mas por que será que os alunos não respondem às minhas perguntas? Eu trabalho tanto com isso. E aí alguém respondeu, porque eles acham que tu é uma máquina, como era o próprio app e o software, né? Então, não, obviamente que não é o caso de vocês
têm, né, os que têm entrado em contato com o tutor sabem que eles estão presentes, mas se vocês têm alguma dificuldade em encontrar o feedback, conversem com o tutor, ou conosco, ou com a Denise, né, para que a gente possa, assim como hoje mostramos aonde vocês podem encontrar esse material das AIs, também vocês possam ver aonde é que estão os feedbacks, né? Porque teve alguém que disse que não tinha recebido nenhum feedback, e eu fui lá olhar, e os feedbacks estavam lá. Então, talvez tenha essa dificuldade. Eu não sei dizer especialmente quem foi, né? O ensino à distância tem esse problema que a gente não guarda todos os nomes, como seria um ensino presencial. Deu um barulhinho aqui, é mão levantada? Não. Então, eu penso que era isso, gente. Foi um prazer nós estarmos conversando com vocês, nos despedimos aqui. Eu visualizo todos, prof, só não sei responder pelo feedback. Aí eu respondo a prof sempre pelo chat mesmo. Eu recebi, professora Karine, a Sabrina, eu recebi. Tá. Então, tá bem. Foi um prazer estar com vocês, nós nos despedimos aqui, certamente vamos encontrar vocês não mais como professoras, seguimos com a orientação, não é, de alguns de vocês, Inara, Kênia e Júlia, e estaremos sempre, né, acompanhando e torcendo pelo sucesso de vocês. Obrigada. Agradecemos vocês participarem da disciplina, das aulas. Nós somos duas professoras que gostamos de enxergar os alunos, por isso que fazemos essas aulas. Agora as aulas estão gravadas e ficam lá para os outros que não podem vir. E muito obrigada por vocês nos assistirem e participarem. E tem muita questão, problema no caminho certo. Isso. Tá bom? E que bom que temos uma princesa na nossa sala hoje, que está com uma linda tiara de princesa. Eu não estou vendo, vou ter que ver aqui. Nainara, olha lá. Ela riu agora. Como é que chama essa princesa? Helena. Como? Lélia? Helena. Ela tinha falado já, a Helena já tinha dito, não é? Lá na primeira aula. Então tá, Helena. Um beijão para ti, cuida bem da tua mãe. Tchau, gente. Vou parar